E muito bem. Começamos bem. Acho que meu tripé tá meio. O tripé do meu celular tá meio malzinho, então provavelmente essa câmera vai cair algumas vezes, mas faz parte. Enfim. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre bioquímica. Então, bioquímica é uma área muito importante. Eu sei que vocês vão. Acho que alguns conceitos daqui vocês vão ver melhor na química em si, né? Mas a gente vai estudar a parte, o que a química envolve nos sistemas biológicos. Então a gente vai ver um pouco. Claro que é um tema muito complexo. A gente na faculdade existem um semestre inteiro sobre bioquímica e ainda assim é um negócio corrido. Então, mas o básico, assim, para principalmente que cai na Enem. Então, enfim, vamos lá. Então, como eu te falei, a bioquímica é ciência, um ramo interdisciplinar que utiliza os princípios e métodos de química na investigação das transformações que ocorrem nas substâncias e moléculas provenientes dos seres vivos e desses processos metabólicos. É a química da vida. Traduzindo isso aí, é basicamente a química que ocorre assim durante o nosso dia a dia, no nosso corpo, uma substância que é mandada para cá, outra substância que é mandada para lá. Enfim, é bom saber bioquímica porque tem vários processos como a produção de energia, a quebra de nutrientes para que do nosso estômago, de enzimas, enfim. Tudo isso envolve bioquímica. E hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença. Vou falar sobre os compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Como eu falei, na química, provavelmente vocês vão ver ou já viram isso sobre química orgânica, química inorgânica. Mas aqui a gente vai dar uma contextualizada para a biologia. É importante salientar que um composto orgânico é geralmente um composto que tem a presença de carbono, mas não necessariamente a presença de carbono determina um composto orgânico. Eu vou dar mais exemplos mais adiante, mas é meio visível quando é um composto orgânico ou inorgânico. Mas, em suma, não é só ver um composto orgânico ali na fórmula que, na composição de algum material, que quer dizer que ele é um composto orgânico, né? Mas, em suma, os inorgânicos são aqueles que não possuem carbono como seu principal alimento de sua composição. Os principais componentes inorgânicos que a gente tem no nosso corpo, o primeiro deles é a água, H2O, né? E ela compõe aproximadamente 75% do nosso corpo, ou seja, tem água por tudo. Então, água é o primeiro deles. E o segundo são os sais minerais, que é o cálcio, cloro, ferro, flúor, potássio, iodo, que não são orgânicos, porque não tem carbono, mas estão ali junto em vários processos do nosso corpo. Como, por exemplo, o cálcio, que sem cálcio a nossa estrutura óssea vai pro saco, né? Então, enfim, a gente precisa de todos eles, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre os ácidos. Os ácidos que a gente tem no nosso estômago, a gente tem alguns na nossa boca, eles são substâncias que quando dissolvidos em águas, sofrem o processo de ionização, ou seja, eles produzem o cátion, que é o hidrônio, que é esse H+, em um ânion qualquer. Então, ele basicamente, quando a gente trata de ácido, é geralmente aqueles, tratando de pH, né, que eu acho que eu já falei em alguma aula anterior, são quando aquele pH é mais baixo. Então,
não sei se ajuda vocês, mas é bom saber sempre quando a gente fala de ácido, geralmente vem uma questãozinha sobre pH. Então, quando a gente fala de ácido, é algo com pH mais baixo. E se a gente for ver na, na fórmula, né, na fórmula química, geralmente vai ter o átomo, a parte do hidrogênio vai estar na frente. Então a gente representa aqui tem, né, o HX. Por que HX? Porque é H mais alguma coisa. Então aqui a gente tem o ácido carbônico, que tem H2CO3, ó, como eu tinha falado para vocês. Esse ácido carbônico tem carbono ali junto, só que não necessariamente é um composto orgânico. A gente também tem o ácido nítrico, que é H mais o nitrogênio, oxigênio. Tem o ácido sulfúrico, que é o H mais, mais enxofre, oxigênio, enfim. Essa aqui é um exemplo de uma molécula de ácido sulfúrico, né? Então, só para exemplificar para vocês como é. Isso aqui é uma fórmula estrutural, né, do ácido sulfúrico. As bases é o completo oposto do ácido, né? São substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem o processo de dissociação e produzem um ânion hidróxido, que é o OH-, e um cátion qualquer. Então, e tem o pH mais alto, geralmente vai ser acima de 8, 9, e vai até 14, que é o mais básico que a gente pode ter. E como no ácido a gente tinha na fórmula química o HX, aqui a gente vai ter o YOH. Por que YOH? Porque esse OH sempre vai estar no final, geralmente, da fórmula aqui, ó. No hidróxido de sódio é NH, hidróxido de magnésio, esse Mg, depois tem esse OH. Hidróxido de cálcio, a mesma coisa. O OH geralmente está mais para o final. Outra, como eu tinha mencionado, né, os sais. Os sais também são de fundamental importância para a gente. Quando dissolvidas em água, eles sofrem processo de dissociação e liberam um ânion diferente do hidróxido. Um cátion diferente do hidrônio, né, como a gente viu ali nos ácidos e nas bases. E na fórmula, ele geralmente não tem um padrão. Ele não tem o H na frente ou o H atrás. São várias moléculas misturadas. Como eu falei também, ó, tem o carbono aqui, mas não é uma substância orgânica, né? E tem os óxidos, que são substâncias binárias, ou seja, geralmente são formados por só dois elementos. E o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, enfim. E aí, geralmente a gente vai encontrar o ano final. Uns exemplos bem conhecidos, que é o monóxido de carbono, né? Uma molécula que causa grande problema na nossa vida, né? Que é soltado em grande quantidade na atmosfera. A gente também tem outros dióxido de enxofre, óxido de cálcio. Então aqui a gente pode ver, né? Sempre o O vai estar no final. Então, basicamente é isso. E agora vamos falar sobre compostos orgânicos. Que como eu falei, esses são os que têm como, digamos, um atuante principal sendo o carbono. Antes ali nas inorgânicas a gente até encontrava o carbono, mas ele não era digamos, o bichão da parada, né? Ele estava ali, mas mais quietinho. Então a gente tem a gente tem os carboidratos. Desculpa, pessoal. Vamos voltar um pouquinho. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo até agora? Eu sei que está meio básico, mas eu já vou explicar alguma coisa. Tá tranquilo até agora? É os compostos inorgânicos? Dá para entender bem? Tem alguma dúvida?
Então tá. Se alguém tiver alguma dúvida. Enfim, vamos lá. Então agora vamos para compostos orgânicos. Aqui eu não vou apresentar muita parte estrutural, como eu apresentei ali dos inorgânicos, mas eu vou apresentar a função mais ou menos deles, que é basicamente química orgânica. Nos carboidratos a gente tem alguns tipos. São os carboidratos funcionam basicamente como reserva de energia, né? Então, não só em nós, mas também nas plantas, por exemplo. As plantas armazenam carboidratos para ter energia para o futuro, né? Digamos, geralmente nas raízes, né? Que eles formam os tubérculos, tem também, deixa eu pensar, é que eu tô me lembrando só de nomes técnicos, mas tipo, tem tipo a cebola que forma aquele bulbo, que é aquela bolinha embaixo, na verdade é uma estratégia para armazenar energia ali, né? Depois meio que a gente usa ali aquilo ali para comer, mas enfim. E, geralmente os carboidratos são reservas da planta e depois que a gente come também acaba se tornando formas de a gente se alimentar. Então existem várias formas de organização desses carboidratos. Tem os monossacarídeos, que é apenas quando só existe um separadinho. Tem oligosacarídeos, que se eu não me engano são dois ou três carboidratos, né? Sacarídeos ali da palavra porque açúcar e carboidrato ali meio que o açúcar que forma no nosso sangue, por exemplo, depois que a gente come um pão, pode vir de um carboidrato, né? Enfim. Então, oligosacarídeos é basicamente quando a gente tem mais de um dessas moléculas de monossacarídeos, e polissacarídeos é quando são muitas. Então, a poli, né, já dá para ver que são diversas moléculas juntas, assim, ligadas, a gente tem um polissacarídeo. Outra molécula orgânica são os lipídios. Lipídios é uma das coisas mais importantes do nosso corpo. Claro que, como eu falei, o carboidrato também é super importante. Sem ele, basicamente, várias coisas a gente não conseguia fazer, tipo, parte de reserva de energia, depois ele pode se transformar em gordura, enfim. Os glicerídeos, eles também são, a gente conhece às vezes eles como algo meio ruim, que é, esqueci agora do nome da gordura, mas é uma gordura, colesterol. Mal, pessoal. O colesterol é um glicerídeo, ele atua mais na parte de aquecimento, assim, ele ajuda a fluidez do sangue, às vezes até o contrário, depende da espécie do animal, né? Em alguns peixes, por exemplo, ele ajuda a deixar o sangue mais fluido, ou dependendo do caso, enfim, isso é muito avançado, mas enfim. Os esteroides também são lipídios muito importantes. Os fosfolipídios, que são de fundamental importância para a gente, que não sei se vocês se lembram da aula de citologia, mas basicamente toda a membrana da nossa célula é formada por uma dupla camada desses fosfolipídios. Então, é uma dupla camada de gordura, né? Então, os fosfolipídios são aqueles aminoácidos com as perninhas. Tem os cerídeos, que para as plantas, e para a gente também é importante, mas para as plantas a gente, por exemplo, nas plantas, não sei se vocês já viram, algumas plantas é mais aparente que outras, mas às vezes elas têm uma camada brilhosa, e esses cerídeos são de fundamental importância, que é o que faz a água não ir para fora. Então, então é muito importante, né? Porque ele cria uma camada de proteção em cima ali da folha que impede que a água saia. Só sai quando a água queira pelo mecanismo certo lá. Então, os cerídeos são de fundamental importância para as plantas. E para a gente, por exemplo, no nosso ouvido, a gente tem um tipo de lipídio que também que é cerídeos, que protege a nossa orelha contra, enfim,
potenciais intrusos, seja eles biológicos ou não, né? Então, tipo, por isso que é importante não tirar muito, em excesso a cera, porque ela serve como proteção. Tem que tirar, mas não exagera. E outro que não é muito comentado, não é muito comentado, mas é importante vocês saberem que o lipídio também são os carotenoides, que são é um pigmento. Acho que, se não me engano, eu falei deles na minha aula de histologia. Histologia não, desculpa, de citologia. Que ele é um pigmento, por exemplo, da cenoura, ele dá um pigmento vermelho em algumas outras plantas, mas enfim, ele é mais conhecido como um pigmento. As proteínas. A gente tem 4 tipos de proteínas. E para as proteínas, eu vou querer fazer um negócio. Basicamente, eu vou falando dos conceitos dela, mas eu quero fazer um desenho para vocês. Eu tenho que ligar o Paint aqui. Mas as primárias é basicamente como se fosse. Se vocês não sabem, as proteínas são junções de aminoácidos. Então, os aminoácidos são, enfim, é um dos tijolinhos principais da vida, as proteínas. Se você não sabe, praticamente a gente não seria nada sem as proteínas. Entre as proteínas, também falando dos aminoácidos, tem material genético, tem que o Nicolas falou na aula de citologia dele, acho que semana passada, não me engano, a questão do transporte. Se as proteínas não têm transporte de membrana nas células, elas não conseguem se comunicar. Enfim. E a gente tem várias proteínas. A gente tem a primária, que é basicamente um fiozinho assim, que é basicamente um monte de aminoácido ligado. Aí as secundárias é quando esse fiozinho meio que se dobra, ele meio que se enrola. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do DNA, não sei se é o melhor para falar para vocês, mas quando ele meio que é um bom exemplo para exemplificar. Meio que a proteína se dobra e faz um monte de ligaçãozinha, e, e é isso que é a secundária, basicamente a primária é dobrada no meio, ou em mais partes. Aí depois da terciária, essa proteína já enrolada, ela se dobra de novo, ela forma tipo um bolo assim, e enfim, a terciária é isso. E a quaternária é quando existe a ligação entre mais de uma proteína, ou seja, esses bolos de terciárias se juntam entre mais de um tipo de proteína. Enfim, eu acho que é melhor de exemplificar para vocês desenhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou me falando aí. Muito. Devia ter deixado aberto, mas enfim. Eu gosto de desenhar porque basicamente todos os nossos professores da faculdade desenham isso, porque é mais fácil de desenhar no quadro, assim. Se tiverem mais dúvidas, eu vou falando com o cara bem. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, depois a gente já volta nos slides. E se vocês puderem me dar um feedback, se está aparecendo para vocês aí. Tá aparecendo. Tá. Se estiver travado, também vamos falando. Enfim. Vamos pegar a primária. Ela é. A primária seria isso aqui, ó. Vamos pegar um fiozinho. Vamos dizer que isso aqui são os aminoácidos bonitinho. Os nitrogênios, né? Que não sei se vocês sabem, mas. Mas enfim. Vamos pensar que isso aqui é uma proteína. Isso aqui é uma proteína primária, que é basicamente um fiozinho contínuo.
Aí, ó, eu falei. Mas, enfim. Ah, então, a primária é só um fiozinho contínuo. Só que ela, sendo primária, ela está muito exposta a ser destruída, quebrada. Então, ela meio que precisa se proteger. Então, a secundária, ela faz isso aqui, ó. Ela vem aqui, e esses pontinhos que tinha aqui, alguns deles têm carga. Não sei se você. Enfim, não importa se gosta de carga agora, mas enfim. E o que acontece? Quando essas cargas meio que se unem, você não precisa se importar com essa parte de carga, tá? Eles meio que criam umas ligações. E aí eles ficam juntinhos, ó. Dá pra até desenhar uma mais comprida aqui, ó. Vão meio que se embolando assim. Dá pra até desenhar uma hélice aqui que a gente pode pegar a ligação do DNA. Então, tipo, é basicamente isso na secundária, quando é dobrado uma vez. Já uma terciária, vamos dizer aqui do lado, graças a Deus está bem retinho. É quando a gente pega essa hélice, eu vou dizer bem esdrúxulo aqui, mas não se liguem, é filho que é quase uma bolota, assim, é essas terciárias tudo embolado uma na outra, as secundárias tudo embolado uma na outra, também cria essas ligações, e elas ficam tudo juntas nesse bolo, assim. Então, uma terciária geralmente vai estar tudo, vai ser essa secundária tudo enrolado uma na outra. E aí, quando a gente está tratando da quaternária, é para uma ou mais proteínas. É a partir de duas proteínas. Então, quaternária. Português está bom hoje. Então, deixa eu pegar um exemplo. Vou fazer aqui esse bolo. Não liguem para detalhes. Então, digamos que isso aqui é algum tipo de proteína. E aqui vai ter ligado um outro tipo de proteína. Então, vai ser esse bolo. Isso aqui é uma proteína quaternária, quando existe mais de um tipo de proteína ligado um ao outro, né? Então, a gente pode ter juntos mais. Isso aqui, vocês entenderam o que é cada uma? Acho que deu para entender, não sei. Dá para explicar de novo, dá para apagar tudo isso aí e tentar fazer melhor. Tá bom? Eu não entendi, você pode explicar de novo? Qual parte que você não entendeu? O da terciária. Tá. Deixa eu pegar uma caneta preta. Vamos pegar esse aqui, ó. Eu vou fazer de uma forma mais calma. Não vou fazer tão agitado. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu ver aqui assim. Fazer um negócio assim. E vamos dobrar. Aí a gente faz essa ligação que já tinha na secundária. Isso aqui eu tô falando da terciária, tá? Vamos botar essa aqui é a secundária, vamos dizer. E aí o que acontece com ela? Depois, conforme ela vai se aglomerando, vai surgindo novas ligações entre, digamos, a continuação da secundária. Então, dá para até fazer mais aqui para apresentar. Também que vai se ligando uma na outra e vai formando esse bolo aqui, ó. Por isso que eu meio que desenhei já um bolo, porque se tu for ver uma imagem, até posso procurar uma imagem melhor para vocês. Talvez seja melhor do que o meu desenho. Mas ele meio que vai se juntando e vai formando esse bolo, assim. Então, isso aqui é uma terciária. É quando a secundária, a proteína secundária, meio que ela se une entre si, formando um bolo, que é isso aqui. E aí forma a terciária, que é esse monstrengo aqui. Deixa eu ver se eu não acho uma imagem melhor para vocês. Aqui, ó. Essa imagem é perfeita para ilustrar.
Talvez devesse ter mostrado ela desde o início. Mas enfim. Vivendo e aprendendo. Acho que isso aqui vai estar melhor para vocês. Ó, aqui a gente tem a estrutura primária, que é basicamente lá a sequência de aminoácidos em uma proteína, como eu tinha comentado. Aí depois, essa sequência de aminoácidos ela vai meio que se juntando e vai ficando em hélice. Ela vai tendo ligações entre si, vai ficando dessa forma aqui, meio que para se proteger melhor. E essa estrutura terciária, essa estrutura secundária, desculpa, ela vai se amontoando assim dessa forma para se tornar, digamos, ela fica mais enovelada, né? Conforme ela vai ficando maior, ela vai ficando mais enovelada, então tem tipo, inclusive vai ter proteínas que vão ajudar nessa questão desse enovelamento, né? E depois na quaternária, quando a gente tem duas ou mais cadeias para formar uma proteína. Até acho que eu falei errado, né? Duas ou mais cadeias que formam uma proteína. Então isso aqui, eu acho que deu para entender com essa imagem? Acho que, ficou bem melhor que o desenho. Eu até posso colocar no slide depois, não coloquei porque eu achei o desenho ia ser suficiente, mas enfim. Deu para entender agora com essa imagem? Não sei. Pode ir falando. Eu Eu tento entendi. entendeu? Tá bem. Então vamos voltar para os nossos slides para. Vamos lá. Então vamos lá. Então a gente viu mais ou menos como é que a gente localiza como a gente identifica uma proteína primária, secundária, terciária ou quaternária. E, de novo, falando, as proteínas meio que são os tijolinhos da vida, né? Então elas basicamente formam tudo que. Tudo não, mas bastante coisa que é importante do nosso corpo. Como eu falei, o gene, algumas proteínas servem como transporte. Enfim, vamos lá. E tem os ácidos nucleicos, que existem dois, que é o desse. Tem que é o DNA, que é o que a gente tem, que ele são duas fitas, como eu apresentei ele no desenho da proteína, e o RNA, que é só uma fita. Então, o DNA é uma fita dupla, que é meio que se entrelaça, e o RNA é só uma fita simples. Então, essa é a diferença deles. Então, o DNA presente, ele tá mais presente dentro do nucleolo, que fica dentro do núcleo, e ele guarda as informações, basicamente, é nele ele, então, ele que forma, ele está dentro do gene e tudo mais, e ele guarda as informações para fazer grande parte, praticamente toda a função do corpo, ele tem informaçãozinha ali. Então, ele tem informação para criar RNA, que, é, que auxilia no transporte, em outras funções da célula. Então, e o RNA ele é uma fita simples, como eu falei, ele realiza algumas funções da célula, como transporte, também, enfim. E tem as vitaminas, que existem as hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água, que são o caso da vitamina B e C, e as lipossolúveis, que é o caso da A, D, E e K. E é isso, pessoal. Essa aula foi um pouco mais rápida.
Eu acho que essa parte de química orgânica eu vou gravar uma aula para vocês para aprofundar um pouco mais. Eu apresentei mais superficialmente porque eu tive uma semana meio corrida, perdão até inclusive. Eu tive uma semana meio corrida e eu só consegui fazer um resumão da matéria, mas eu quero gravar um vídeo para vocês para para aprofundar isso. Eu também vou disponibilizar os exercícios sobre essa parte de química inorgânica, bioquímica inorgânica e orgânica. E, de novo, salientando que é importante vocês comparecerem na aula do Andrew, que ele vai falar sobre umas coisas muito importantes da parte da bioquímica. Alguém tem alguma dúvida? Bruno, com licença, enquanto o pessoal escreve as dúvidas, eu queria reiterar, tipo assim, corrigir algo que eu falei errado na aula passada. Eu falei que peraí. Eu falei que o gameta era uma célula 2N, e aí se dividia em duas células 1N, que podia ser ou dois ovócitos ou dois espermatozoides. Não, o gameta já é a célula sexual, então, de célula reprodutiva. Então, o espermatozoide é um gameta, o ovócito é um gameta. Eu confundi com gametócito. O gametócito é a célula 2N que vira duas células 1N, que são as células reprodutivas. Então, desculpa aí, pessoal, eu me confundi no dia, mas está aí a reiteração. Então, alguma dúvida, pessoal? Passo meio. De novo, qualquer coisa que vocês acharem que ficou meio subentendido ou não quiserem compartilhar aqui, vocês podem me chamar no privado, no WhatsApp. Não coloquei meu e-mail aqui hoje, mas acho que no slide da aula passada tinha meu e-mail também. Então, podem me chamar no WhatsApp, não tem problema. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo ou não do conteúdo, de qualquer coisa da biologia em geral, mesmo eu não sabendo responder, eu posso procurar para responder para vocês. Enfim, alguma. Enfim. Se ninguém tem dúvida, vocês podem ir indo. Mas eu acho que essa foi nossa aula. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham. Espero que seja de proveito essa aula para vocês. E eu vou ficar aqui ainda mais um tempinho, cara. Qualquer dúvida que vocês precisarem, é só falar. Boa noite, pessoal.